Fala pessoal, avançamos para a aula de número 7. Dessa vez nós vamos falar sobre aspectos da competência 1. Muito importante esse aspecto da competência 1 para você que quer evoluir em sua nota de redação, beleza? Então vem comigo. Fala minha gente, olha eu aqui de novo. Vamos lá, depois da aula 6 aí com o professor Lincoln Lavô, nós chegamos aqui com a aula de número 7, aspectos relevantes de competência 1. Eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre a competência 1, galera. Olha só, a competência 1 é a competência mais difícil e complicada das 5 competências que o Enem exige. Trata-se das normas da língua portuguesa. Trata-se da norma culta. Naturalmente, nós sabemos que é difícil dominar a língua portuguesa. É preciso muito estudo, é preciso muita dedicação para conseguir domínio da norma padrão, como pede o nível 5 da competência 1. Então, a busca deve ser realmente uma busca dedicada, deve-se manter o hábito de estudar as regras, principalmente aquelas regras que mais perturbam o candidato, regra de pontuação, especialmente de vírgulas, né? Regras de crase, regras de acentuação, não é? E outras como de concordância e regência, que nós destacaremos um pouco mais adiante, tá certo? Então, grande parte dos alunos que não tiram nota 1000 no Enem e ficam ali batendo na trave, 980, 1000 quebrado, ou 960, o problema está na competência 1, tá? Então, assim, muita dedicação à competência 1 é o que nós... Não há uma fórmula, não podemos trazer uma fórmula aqui, é só isso, né? Eu lembrei aqui, né? Sou inevitável, a competência 1 é inevitável. E as normas gramaticais realmente são complicadas. Muito treino, muita dedicação, tá certo? É o que a gente pode dizer que você, candidato, precisa fazer para conseguir nível 5 na competência 1, tá bom? Então vamos aqui comigo, me acompanhe, vamos falar um pouco dessa competência, né? Nós temos o que exige a competência 1, nós vamos mostrar aqui a grade para vocês de correção, né? A competência 1, ela quer saber se o candidato demonstra domínio da modalidade escrita e formal da língua portuguesa, como eu já disse anteriormente, né? Então vamos ver aqui a grade. Olha, nível 200 tá aqui. Quem chegar nesse nível 200 aqui, olha, minha gente, tá de parabéns, viu? Eu vou dar já uma dica aqui para vocês de como chegar a esse nível 200 de uma maneira encurtando o caminho, né? Um pouco mais fácil, tá bom? Deixa eu terminar de ler esse slide aqui, ó. Quem tira 200 pontos na competência 1 demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha do registro formal. Desvios gramaticais ou de convenções da escrita serão aceitos somente como excepcionalidade e quando não caracterizarem reincidência. Portanto, pessoal, aqui tem que ser no máximo um desvio ou 2, coisa que o corretor perceba como uma falta de atenção, né? E não como um desconhecimento da regra e principalmente não reincidir, tá certo? Eu falei que ia dizer aqui dar uma dica, né, sobre como atingir essa nota 200, sendo tão difícil essa competência de número 1. Veja só. Você deve criar um modelo para seu texto, que esse modelo se repita nas redações que você treina ao longo do ano. Você não pode modificar muito. Ao longo do ano, ao longo da sua formação,
O treinamento que você faz da redação, ela tem que ser dentro do padrão de estrutura, de macro e microestrutura, nota 1000 do Enem, tá? Então, se você mantém um modelo, né, uma estrutura parecida em todas as redações, naturalmente você vai saber onde tem uma vírgula, você vai saber que depois que naquele devido a tem uma crase, e aí você não vai cometer tantos desvios assim. Você já vai ter a noção, né, de que naquele lugar precisa de uma crase, precisa de uma vírgula ou uma concordância, regência, enfim, tá certo? Uma dica aqui, se liga nessa dica que ela é boa, viu? Toda aula a gente traz uma dicasinha dessa que ajudará você a tirar a nota máxima, o nível 5 em cada competência. Bom, o aluno que tira 160 pontos, ele demonstra bom domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro, porém, ele comete alguns desvios, né? Poucos desvios, alguns não, poucos desvios gramaticais de convenção da escrita. 120 pontos demonstra domínio mediano. 80, o domínio é insuficiente, 40 pontos é precário e 0 é quem demonstra desconhecimento da estrutura sintática, das normas gramaticais e da escrita, tá certo? Bom, professor, quais são os desvios mais comuns na análise da competência 1? Todas as redações que eu já corrigi ao longo da minha vida, e olha que foram muitas redações, hein? Milhares de redações já corrigidas aqui, a gente percebe que os maiores erros estão exatamente, olha só, aqui, nessa grade que nós colocamos para vocês, tá bom? Eu vou tentar trabalhar alguns deles aqui, alguns aspectos com vocês, dessa lista que eu disponibilizo aqui, para que você tenha muito cuidado e atenção na hora de produzir o seu texto, tá bom? Fazendo sempre aquela leitura no rascunho, aquela leitura, aquela releitura, para evitar esses desvios. Olha só, acentuação gráfica. Gente, muita atenção à acentuação, né? Dê uma estudada em acentuação, aquelas regrinhas mais fáceis, né? Todas as proparoxítonas são acentuadas, acentuam-se as oxítonas terminadas em AEO. Essas palavras, elas não devem, você não deve errá-las de jeito nenhum, tá? Palavras proparoxítonas que a gente vê muito erro, são elas político, problemática, né? Econômico, público, são palavras proparoxítonas que a gente encontra muito nas redações sem acento. Não cometa esse desvio, tá? Aspectos de pontuação. E aqui eu quero trazer algumas observações sobre os aspectos de pontuação aqui para você, tá? Veja só, uma coisa que é muito ruim para o candidato é quando ele separa o sujeito do verbo, né, com uma vírgula, certo? Sujeito do verbo com uma vírgula mostra ao corretor um desconhecimento profundo em relação à pontuação, tá certo? Então, não separe, não coloque uma vírgula depois do sujeito, antes do verbo, entre essas duas partes sintáticas, né? É um erro morfossintático, é um erro de pontuação que não deve ser cometido. Se ligou nessa? Tá bom? Não coloque uma vírgula entre o sujeito e o verbo. Ok? E uma outra coisa, quando você utilizar termos específicos, eles devem vir entre vírgulas. Termos, detalhamentos, apostos, né? Ou orações explicativas devem vir entre vírgulas. Tá bom? A regência da crase, temos muitas regras a bem da verdade, sim, mas sobretudo é importante que você saiba que crase é a junção de uma preposição mais um artigo a, né? Preposição a e o artigo a. Portanto, jamais você utiliza uma crase diante de palavra masculina, né? Você não utiliza, é uma regra geral.
porque naturalmente você tem que ter uma preposição a e um artigo feminino a. Se a palavra adiante é masculina, ela não vai ter um a, né, como artigo acompanhando um substantivo masculino, tá certo? Então, naturalmente, você não usa crase. E também quando esse a está sozinho, sem o s, e a palavra seguinte está no plural. Nesse caso também não tem crase, ok? Eu posso dar essas duas regras que sempre aparecem nas redações com erro, né? No caso aqui, com crase, palavras a diante de palavra masculina e a sem o s diante de substantivos no plural. Isso não deve acontecer, tá bom? Se liga nessa. Concordância verbal e nominal. Cuidado! Na língua portuguesa, os artigos, os substantivos, né, o verbo, eles estão interligados sintaticamente. Eles precisam concordar em singular e plural, né? Prestem atenção para fazer a concordância verbal e nominal adequada, tá certo? A flexão de palavras, a ortografia e a translineação. Cuidado, estude um pouco palavras escritas com CH, escritas com X, escritas com C, C cedilha, S, SS, SC, porque é aí onde aparecem mais erros de ortografia, tá certo? O que mais? Sim, opa, não posso deixar de falar isso para você. Cuidado com as letras maiúsculas e minúsculas, tá certo? Cuidado, destaque as letras maiúsculas. A palavra maiúscula, ela significa que a letra tem que ser maior. Sobretudo, ela tem que ser maior do que as outras. Tem gente que faz todas as palavras do mesmo tamanho, todas as letras do mesmo tamanho, só que diferencia, coloca a letra maiúscula em letra de forma e as outras cursivas, mas estão todas do mesmo tamanho. Isso não configura maiúscula. Maiúscula tem que ser maior, tá? Então, caracterize bem, né, explicitamente o que é uma letra maior, o que é uma letra maiúscula, nas palavras substantivos próprios, topônimos, enfim. Cuidado com os períodos longos. Todo parágrafo precisa ter pelo menos 3 períodos. Não faça um parágrafo com um período só de 4, 5, 6 linhas com um único período. Não. Tem que ser pontuado no meio e tem que ter pelo menos 3 períodos nesse parágrafo. Tá bom? Muito menos, obviamente, muito menos, um texto pode ser composto de 20, 25, 19, 18 linhas com um parágrafo só e um período só. Aí é que é horrível mesmo, né? Se não pode ter num parágrafo, imagine aí uma redação inteira sendo feita em um parágrafo. E por fim, a estrutura sintática, né? A estrutura sintática ela deve ter sujeito, verbo e complementos, mas naturalmente ela pode trazer seus apostos, ela pode trazer suas orações explicativas no meio, ela deve trazer algumas relações lógico-semânticas, né? Para que esse período, para que o candidato mostre que ele consegue produzir períodos complexos, né? Que ele não produz períodos curtos, pontuados, tá certo? É importante que essa estrutura sintática esteja adequada à norma culta e ela também esteja dentro dos padrões exigidos, tá bom? Então são algumas situações que nós trazemos aqui para vocês. Claro que a competência 1, se a gente fosse trabalhar a competência 1, nós faríamos um curso unicamente de competência 1, né? Dando aula de cada aspecto desse, de acentuação, de crase, de regência, de concordância, enfim. Mas aqui nós trazemos alguns alertas para você que tem cometido esses erros, esses desvios, seja de acentuação, de pontuação ou de qualquer outro aspecto gramatical, para que você tenha cuidado, a fim de que a sua redação obtenha nota 200, ou seja, nível 5, na competência 1. Beleza? É isso aí, galera. Que você possa seguir esses detalhes e com certeza você vai obter sucesso na competência 1. Valeu? Show, galera. Até a próxima, hein? Mantenha aí os estudos. Tchau, tchau.